vida comunitária e a vida fraterna é um dos 8 elementos, tem 8 elementos ali na graça fundante originária, certo? Vocês entendem? Estão entendendo, né? Então, tudo certo? Então tem 8 elementos ali na graça fundante originária. O primeiro deles, a vida comunitária e a vida fraterna. Aqueles jovens ali tinham uma sede muito grande, era uma coisa extraordinária, na verdade, a sede de vida fraterna e de vida comunitária. Não era uma coisa humana, sabe? Deus queria aquilo. Aquilo estava nesta graça de Deus. Por exemplo, a gente estava no dia do Emanuel, talvez vocês não saibam, a gente desceu no ônibus, que a gente estava vindo da casa da minha mãe, casa aqui que eu morava, né? Porque a gente tinha passado o dia junto, aqueles 7 jovens ali, rezando, né? E eram orações bem efusivas, sabe? Eram orações assim que todo mundo repousava no Espírito Santo. Vocês sabem o que é repousar no Espírito Santo? O repouso no Espírito Santo, teólogos, santos da igreja, eles descrevem como uma necessidade muito profunda de cura, né, da pessoa, aonde ela se entrega tão profundamente, às vezes ela está prostrada, ajoelhada, e ela vai se entregando, que ela se entrega ali ao ponto de você parece até que está dormindo ali, né? Porque você é uma graça tão forte, você tem uma sede tão grande, que você se entrega completamente. Quem olha parece que você está dormindo ali, mas chama repouso no Espírito Santo. É uma coisa que é um dom de Deus, é uma graça de Deus, especialmente quando Ele deseja realizar uma cura mais profunda, quando Ele deseja adentrar mais profundamente. Então, inclusive no Lumen, essa época, que era um grupo de jovens, não se utilizava esses dons carismáticos. A gente descobria lendo, a gente descobria assistindo, e a gente tinha sede, a gente queria. Então, a gente se reunia, né? E foi engraçado porque a primeira vez, um desses 7, ele começou a orar em língua sem entender, e ele repousou no Espírito Santo meio sem entender. Depois a gente foi aprofundando, rezando, entendendo. Mas a gente começou a ver que tinha realmente assim uma graça muito grande de Deus naquilo tudo. E a gente percebia que aqueles momentos eles aconteciam, as graças eram derramadas quando nós estávamos juntos. Então a gente precisava estar junto. Não era cada um na sua casa, sabe? Não era cada um isolado. Como por exemplo, a gente está se preparando para a Semana Santa, né? A gente está se preparando para a ressurreição do Senhor. Vejam, quem são as pessoas que fazem a experiência com o ressuscitado? Aqueles que estavam juntos, são as mulheres que vão juntas ali para o sepulcro, né? Depois os apóstolos especialmente. Só tem um que não vê, só tem um que não participa, fora Judas, claro, né? Mas Matias entra no lugar de Judas, mas tem um deles que não faz a experiência. Quem é? Tomé. Por quê? Porque ele se afasta dos outros, porque ele acha que pode fazer a experiência dele sozinho, porque ele acha que não precisa dos irmãos, porque precisar dos irmãos muitas vezes é difícil, né? Não é verdade? Às vezes você está coordenando uma casa, né, e você não precisa ali dos irmãos, porque você coordena, você coloca aí você está aqui, por exemplo, aonde nós todos somos iguais. É claro que na casa que você coordena nós todos somos iguais, mas aqui você está como alguém que está em formação, né? Às vezes é difícil. Tomé também não queria, e porque ele não queria e porque é difícil, ele ficou fora da experiência. Ele precisou dizer: eu só acredito se eu colocar o meu dedo nas chagas. E aí depois Jesus diz: ei, Tomé, você queria colocar o dedo nas chagas? Está aqui. Um fantasma, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Você quer tocar? Toque. Felizes aqueles que creem sem terem feito isso. Então, a gente começava a perceber que era quando nós estávamos juntos, aquela vida comunitária, aquela vida fraterna, que a graça acontecia. E por isso essa sede, por isso esse desejo de estarmos juntos. A gente ficava, pessoal, às vezes a madrugada inteira partilhando e rezando.
jovem de 15, 16 anos de idade. A gente queria estar junto. Às vezes talvez você queira estar separado, né? Eu não aguento mais a vida fraterna. Se você soubesse o tesouro precioso que é estarmos juntos. Se você soubesse o tesouro precioso que é esse irmão que está do seu lado. O que é que ele tem para te oferecer, a graça que ele tem para te dar. Talvez aquele irmão mais difícil de você conviver, de você lidar, é ele, é justamente ele, é nele que você vai encontrar a graça. É aí que vai vir a transformação, não é você sozinho, não é porque você vai pegar o evangelho sozinho e vai aprender tudo sozinho, isolado dos outros, separado dos outros, sabe? Por exemplo, a experiência do Emanuel, tinha que ser 7 pessoas. Pela igreja, pela teologia dos carismas, bastava uma. A graça fundante originária de um carisma é a experiência fundante com o mistério cristológico. Em outras vocações, às vezes é só uma pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Moisés Azevedo do Shalom, ele teve um encontro pessoal com o mistério cristológico da vocação Shalom, e aí nasceu a vocação Shalom. O padre Jonas Abib, ele teve uma experiência pessoal na Canção Nova, e nasceu o carisma Canção Nova. No Lumen tinham que ser 7, porque não era para ser só um. Porque Deus, no Lumen, Deus quis assim. No nosso carisma, Deus quis assim. Viver o tempo Emanuel é viver isso, é estarmos juntos. Um sozinho não realiza nada, um sozinho não vive nada, um sozinho não faz nada, um sozinho não é nada. Mas quando nós estamos juntos, tudo Deus realiza. Tudo Deus realiza. Então nós necessitamos do outro, nós precisamos do outro. E tudo no Lumen é assim. Tanto que você não vê uma centralização. Não é o coordenador da casa. Vocês veem assim, é o responsável da casa. Não, é uma coordenação. É um núcleo. São pessoas. Eles juntos escutam a voz de Deus e a graça de Deus. Nunca é uma pessoa sozinha que decide, que faz. No Lumen nada é assim. Até a moderação geral, pessoal, a gente tem uma experiência no Lumen diferente. A gente está até esperando se a igreja vai autorizar isso. Porque, por exemplo, no Lumen nós temos 24 pessoas num conselho, que já é um número muito grande, mas é porque é exatamente isso, é intrínseco nosso, as pessoas, a descentralização, sabe? Não tirando a hierarquia da graça da igreja, porque a igreja ela é hierárquica. Existe um papa, existem os bispos. Mas eu acho que vocês estão entendendo, é uma inspiração específica, é um jeito específico de ser igreja, né? Mas um conselho grande, que são 24 pessoas, depois tem mais um conselho de 12, e o normal era ter um moderador geral, nós temos 3. Então a gente não tem uma pessoa que é uma voz, até na moderação geral são 3. Vocês entendem por quê? Tudo na comunidade é realmente em comunidade. Então nunca é sozinho. Nunca é bom você fazer um discernimento sozinho. Eu penso isso, eu vou fazer isso na minha vida, eu decidi, agora vai ser assim, 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 assim. Não faça isso sozinho não, partilhe com os irmãos, escute os outros, viva a graça de Deus com os outros. Então o tempo Emanuel é você se fazer um com os outros. Rasgue o seu coração. Quanto mais você viver essa fraternidade, quanto mais você rasgar o seu coração, quanto mais você colocar a sua miséria, você colocar as suas dúvidas, você colocar os seus medos, você colocar quem você é, você colocar as suas preocupações, mas você ofertar também os seus dons, não enterrar os seus talentos, não enterrar os seus dons, mas ofertar os seus dons, ofertar aquilo que Deus te deu, né? Dentro dessa experiência da vida comunitária e da vida fraterna, a alegria. A alegria. Isso era ali na graça fundante originária e continua sendo um elemento muito forte do encontro com Emanuel, né? E obviamente do tempo Emanuel. A alegria de sermos livres. A alegria de sermos livres. Uma alegria libertadora. O primeiro coração de um sinal pobre é a gratidão, é a alegria. É a alegria. Você que fica meio desconfiado, você que fica meio
fazendo julgamento dos outros, você que fica analisando muito as outras pessoas, me desculpe. Você não experimenta essa alegria, você não sabe o que é essa alegria. Você pode pensar até que sabe, mas não sabe. Porque o primeiro sinal de um coração pobre é a alegria. A alegria. Você é alegre, você é feliz, você é livre. A alegria de quem sabe que Deus está conduzindo a sua vida. É Deus que está conduzindo. Está acontecendo uma dificuldade, está acontecendo uma provação, está acontecendo algo que você não gostaria, que você não esperava, mas é essa perfeita alegria que te inunda, que te encontra. Eu sei que essa provação está acontecendo porque Deus quer o meu bem. Alguém caiu, eu tinha feito uns planos assim, mas os meus planos acabaram mudando porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Deus está conduzindo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu me coloco livremente nas mãos de Deus, Cícero, eu não perco a alegria. Entende? Porque é Deus que está conduzindo a minha vida. Às vezes as coisas podem parecer que não são como nós planejamos, mas é Deus quem está conduzindo. E aí, como Jesus falou, Pai, eu te louvo e te bendigo, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e as escondestes dos sábios e entendidos. Os pequeninos, eles se alegram com tudo. Tudo bendizei a Deus, tudo glorificai a Deus. E a partir do momento que eu vou louvando, que eu vou bendizendo, que eu vou adorando, que eu vou com todo o meu coração, com toda a sinceridade do meu coração, eu vou tomando posse dessa graça e eu vou entendendo que Deus está conduzindo tudo, uma enfermidade, mudanças de planos, uma queda, um retorno. Deus está conduzindo. E eu me alegro com isso. Eu me alegro, eu não me entristeço, eu me alegro. A alegria, ela é libertadora, ela é exorcizadora. Quando o Padre Pio entrou naquela cozinha lá de um convento e disse: eu vou sair daqui, porque aqui o demônio mora aqui. As irmãs se assustaram. Como assim o demônio mora aqui? O demônio mora nessa cozinha porque vocês reclamam aqui, porque vocês fofocam aqui. Quero sair desse lugar. Então a tristeza, a melancolia, a angústia, ela atrai o mal. Alegrai-vos, meus irmãos, mesmo diante das dores, das saudades, das decepções, das frustrações, alegrai-vos, nada pode vos abater, nada pode vos desanimar contra testemunhos, nada pode vos desanimar, nada, nem o seu pecado, nem a sua mornidão, nem a sua miséria pode desanimar você, e pode você parar de fazer você acreditar que você pode, nada, alegrai-vos. Depois a evangelização. Vontade que dá é ficar falando só sobre a alegria, né? Mas vocês vão para a missa. A evangelização. Aqueles jovens foram evangelizados. A gente repete muito: mais miserável que o Emanuel éramos nós. O Emanuel era o pobre Lázaro que ia para o céu. O Emanuel era o pobre Lázaro que ia para o céu. Nós éramos os miseráveis, os necessitados de salvação. A gente aqui precisava ser evangelizado. Urgentemente o Emanuel tinha que nos encontrar. E é assim que você tem que sentir, é assim que você tem que pensar. Eu preciso ser encontrado pelo Emanuel. Sou eu que vou realizar grandes coisas. Eu vou ser enviado em missão e eu vou realizar grandes coisas. Sou eu que vou ser encontrado. Eu sou o grande miserável nessa história. Eu sou o grande miserável. Sou eu que preciso, eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim. E o Emanuel tem sede de mim. O Emanuel tem sede de me encontrar.
como Jesus, quando chegou meio-dia no poço de Jacó e ficou esperando a samaritana. O Emanuel está esperando você. Está esperando em Salvador, está esperando em São Carlos, está esperando em Natal, está esperando em João Pessoa, está esperando em Recife, está esperando no Oitão. Ontem a gente estava no Oitão. E o Emanuel está lá esperando você, para curar você, para libertar você, definitivamente libertar você. Porque ou você acorda ou você morre de vez. Você tem que escolher, ou você acorda ou morre de uma vez. Escolha. Só tem dois caminhos, ou acorda ou morre de vez. Qual é a sua escolha? A gente tem que escolher. E o Emanuel tem sede de nós, está nos esperando. E aí, pessoal, a sede desse encontro. Como eu tenho sede de ir para aquele sítio, como eu tenho sede de ir para aquela casa, como eu tenho sede de ser enviado para pelas vossas chagas fostes curados. Eu quero tocar nas feridas. Eu não estou indo coordenar a casa. Eu estou indo tocar nas feridas. E eu quero todos os dias adentrar na vida daqueles irmãos. Eles podem ter 3 meses de caminhada. Eles podem ter 6 meses de caminhada. Eles podem ter 9 meses de caminhada. Eles ainda têm feridas. Assim como você tem, assim como eu tenho. Mas você vai encontrar naqueles irmãos acolhidos feridas que são as chagas de Cristo, que vão curar as suas. Não é nas suas feridas, né? Como a gente falava aqui anteontem. É nas chagas do Cristo que está no outro. Então eu vou com ardor. E aí, voltando para a graça fundante originária e para a experiência do Emanuel, pessoal, a gente ficava aquele final de semana junto, aqueles jovens ali, de 15 anos de idade, e rezava, era efusão no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, todo mundo repousava, e a gente orava em línguas, e rezava uns pelos outros, mas na verdade, a grande sede era dali ir para a rua. A gente ia para a rua, de madrugada, andando nas ruas, porque a gente tinha sede de encontrar o Emanuel, e a gente queria encontrar Jesus, e a gente sabia que Jesus estava na rua, então a gente tinha sede de olhar nos olhos de Cristo, a gente tinha sede de tocar em Cristo, a gente tinha sede de abraçar em Cristo, a gente tinha sede de sentar com Cristo. Uma experiência que do nada acontece com alguém, com jovens de 15 anos. Vocês acham que isso é normal? Não, quando alguém do mundo escuta isso, vai pensar que eles enlouqueceram, né? São jovens malucos. Mas loucura para os homens é graça para Deus. E se você não tem esse ardor, se você não tem essa parresia, é porque está faltando algo. É porque precisa ter. Por que você tem que perder esse encanto? Por que você tem que perder esse ardor? Por que você tem que ficar morno, frio? Ou morto, talvez, dormindo, congelado, anestesiado? Por que você tem que ficar assim, egoísta, indiferente, ocioso, omisso, parado? Por quê? Tem algo errado, pessoal. Mas se você tem esse coração de criança, se você tem esse coração puro, que tem sede de entrar na vida do irmão, de levar ele para a capela, de entrar na vida dele, na história dele, nas dores dele, de abraçar ele, de falar, bota para fora, irmão, bota para fora as suas dores, me dá as suas dores, dá para mim as suas dores, eu quero as suas dores para mim. Porque é assim que Cristo sente. Ele quer as dores dos seus filhos. E viver esse tempo é isso. Viver a graça fundante originária é isso. É querer trazer a dor do irmão para mim. Você já fez uma experiência de dizer assim, um irmão que está sofrendo na casa, seu Célio tem sentido muita dor. Você já fez a experiência de rezar por ele, dizendo assim, Senhor, passa as dores do Célio para mim? Você já fez essa experiência? Tira as dores do Célio por 24 horas que seja e bota para mim. Alivia as dores do Célio para mim. Traz as dores do Célio para mim. Você já fez? Jesus abandonado é isso. Quando ele, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua glória, na sua majestade, ele se faz carne, o que ele está fazendo? E ele sente na carne dele as suas dores, o que ele está fazendo? É isso. Depois da evangelização dos jovens, quando eu comecei falando, nós éramos os mais necessitados, né? Então, a nossa sede de evangelizar
a humanidade, a nossa sede de evangelizar a humanidade. Ontem a gente estava numa reunião da coordenação do FAMEC, que é um organismo da Arquidiocese de Fortaleza. Que horas são? Que é um organismo da Arquidiocese de Fortaleza que reúne as expressões eclesiais de toda a cidade, toda a Arquidiocese de Fortaleza. Aí a gente estava numa reunião ontem com o arcebispo, né? E ele dizia assim, que nessa pandemia muitas pessoas se afastaram da igreja, muitas pessoas amornaram, muitas pessoas se distanciaram, e que na história da igreja você vê que a forma mais profunda de você reinflamar essas pessoas que se afastaram é trazendo as novas, evangelizando as novas. Porque aqueles que se afastaram, sabe aqueles irmãos que, por exemplo, que se afastaram, né? Esses daí são como o filho pródigo. São aqueles que sabem o caminho de casa. E na hora que eles quiserem voltar, eles podem voltar. Eles sabem que a gente está de braços abertos. Eles não são ovelhas perdidas. Eles são filhos pródigos, que eles sabem o caminho de casa. E que o Pai misericordioso vai os acolher. E vai se alegrar com ele, vai festejar com ele. E ele vai ser muito bem recebido. E nada vai ser jogado na cara dele. Não, ele vai ser amado, ele vai ser acolhido. Nós vamos fazer uma grande festa. Mas ele precisa vir. Só que tem muitas pessoas aí, tem muitos irmãos aí, que não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Muitos irmãos nas ruas, muitos irmãos nas praças, nas cracolândias, que nunca tiveram a oportunidade que nós tivemos. E o nosso coração precisa arder de amor por eles também. Por um desejo de evangelizá-los, de salvar as suas vidas, de resgatá-los, de se consumir por eles. Isso também está na graça fundante originária do carisma, né? E aí, Dom José, nosso arcebispo, ele falava assim, que existem também os filhos, aquele filho mais velho que fica em casa, ele não saiu, ele está em casa, mas ele não está experimentando mais da misericórdia. Tanto que ao invés dele se alegrar com o filho que voltou, ele se entristece. Então ele saiu da centralidade do Evangelho. Ele não é mais aquele filho alegre, feliz, livre, espontâneo, como a gente conversava anteontem, que estava lá na Chiara Lute, que estava lá no sítio Belém, que estava lá na Lagoa do Banana, que estava lá na triagem, no acolhimento, na Teresa de Calcutá, na Dulce dos Pobres, lá na Chácara Bom Jesus em São Paulo. Ele não é mais aquele filho amado, aquele filho feliz, alegre, livre. Não, ele ficou duro, o coração dele foi ficando duro, o coração dele foi ficando morno, porque ao invés dele se alegrar com a graça de Deus, ele se entristece. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ser esse filho mais velho, que não saiu, que não caiu, que não se afastou, que não voltou para as ruas, né? Mas que não prova mais da alegria de Deus. Coração duro, um coração frio, um coração morno, um coração que não tem mais sensibilidade para perceber a voz de Deus. A evangelização da sociedade como um todo, né? Aqueles repolões, então aquele desejo de evangelizar, a todos os repolões, aquele repolão que quando chega no inferno diz assim: Senhor, pede para o pobre Lázaro pelo menos molhar a ponta do dedo com a saliva dele, para eu poder, para saciar um pouco da minha sede nesse calor infernal aqui que eu vim parar. Ah, não dá mais, Abraão diz, não dá mais, repolão, me desculpe, não dá mais tempo, agora é aqui mesmo o seu lugar. O nosso coração também tem que se compadecer dessas pessoas, aqueles que têm preconceito de nós, aqueles que não acreditam na nossa mudança, aqueles que acham que nem mesmo com Deus tem jeito, aqueles que desprezam você ou que bateram a porta na sua cara, aqueles que talvez humilharam você, a sociedade de uma forma geral, o preconceito da sociedade. Não, eu vou amar essas pessoas, eu quero evangelizar essas pessoas. Quando vocês vão na missa ser felizes, por exemplo, que vocês olham para aquela assembleia, para aqueles fiéis, né? E olham para aquelas pessoas e dão um testemunho de vocês. Ontem Dom José também falava que a maior evangelização é o testemunho.
e que a gente tem que diminuir mais os discursos e botar mais os testemunhos na nossa evangelização. Porque o que evangeliza mesmo é o testemunho. O testemunho de um irmão que mora aqui, que vive o evangelho, ele é extraordinário, cara. Um irmão que mora aqui, que vive o evangelho, ele santifica a casa inteira. O catecismo diz: a santidade de um beneficia a santidade do outro. Então o irmão que está aqui, que vive o evangelho de verdade, ele santifica a casa inteira. Na sua simplicidade, na sua pequenez, na sua humildade, no seu silêncio, em servir o outro, em ser o último a se servir, e ser o primeiro a servir o outro, em ser o último a murmurar sobre os irmãos, e ser o primeiro a amá-los, a identificar as qualidades, e ser aquele que ama mais na simplicidade. Ele vai santificando os outros, vai santificando, 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 santificando. O testemunho arrasta, o testemunho santifica. Isso é uma evangelização de verdade. Muito mais do que os discursos, o conhecimento sobre a Bíblia, as palestras que você pode dar na hora dos diários espirituais. O que você sabe decorar o capítulo, o versículo, o livro, o evangelho. Isso não, me desculpe, muitas vezes é vazio. Mas o seu testemunho, a sua vida ofertada, uma sinceridade, não um sepulcro caiado, não um fariseu que fala uma coisa e vive a outra. Fala, mas não vive o evangelho, na oportunidade que ele tem de amar, de descer, de se abaixar para o outro. Ele não baixa. Então ele não evangeliza ninguém. Mas com a vida, sim, com a vida nós testemunhamos, com a vida nós evangelizamos, com a vida nós arrastamos. É disso que o mundo tem sede. O mundo está cansado de teoria. Os jovens, os irmãos, eles estão de saco cheio de teoria. Os irmãos estão de saco cheio de ir para a clínica de recuperação, de casa de recuperação, de casa de não sei o quê. De saco cheio os irmãos estão. Conversa com o irmão na rua, eles não aguentam mais ir para casa. Casa, falatório. Agora, bota alguém para amar o irmão, para ver se ele está cansado de viver o evangelho em amor. É a sede dele, cara. É a sede dele de ver o amor nos seus olhos, de sentir o amor no seu abraço, de sentir o amor no seu sorriso. Você pode transformar aquela comunidade da Praia do Futuro, transformar, revolucionar com o seu testemunho. O que foi que aconteceu com o Didi? Olha como é que esse cara é. Não só porque ele não usa mais droga, mas olha o jeito dele de ser, cara. Não é porque não usa mais droga, não usar droga é o mínimo. Não usar mais droga, não tomar mais cachaça, é o mínimo. Não é nada. O que arrasta as pessoas é olhar nos seus olhos e sentir: meu Deus, aquele cara que a gente tinha medo, que a gente atravessava a rua, olha o olhar dele, cara. Ele agora diz assim: irmãozinho, aquele acolhido que queria bater em você, diz assim: irmãozinho, na hora que você quiser voltar, né, Carlinhos? Carlinhos de 3 anos atrás, hein? O estrago ia ser grande, né? Mas quem conhece o Carlinhos? De 3 anos atrás e conhece o de hoje? Rapaz, mas que loucura, que evangelização extraordinária, cara. Que oração, hein? 48, né? 5 minutos. A evangelização dos jovens, a evangelização da humanidade, a evangelização da sociedade, eles precisam ser salvos. Eles precisam sair da indiferença. Eles precisam sair do egoísmo. E eu vou testemunhar a evangelização dos meus irmãos, a vida fraterna, a vida comunitária, a vida de oração. Aquilo que a gente falava anteontem, pessoal. Eu percebi nesse despertar que a minha vida de oração não ia bem. Eu percebi que muitas coisas... É agora que você precisa mudar tudo. Mude tudo agora, não olhe para ninguém. Mude tudo agora, tome a sua decisão. Coragem. É tempo de ressurreição. Coragem.
é tempo de ir à frente, é tempo de ir adiante. Pessoal, não escute as tentações. Não escute as tentações. A tentação ela fica o tempo inteiro do seu lado. Às vezes eu estou falando aqui, e até nisso o inimigo pode... ele está falando uma coisa comigo, eu não estou falando com ninguém. Eu não sei nem o que é que eu estou falando. Para ser bem sincero com vocês. Graças a Deus que é Deus falando. Graças a Deus que é Deus falando. Então o inimigo ele fica o tempo inteiro, cara. Ele fica o tempo inteiro sugerindo, sabe? Dando sugestões para você. Não escute, não escute, não escute. Você já sabe quem escolheu você. O testemunho de vocês dentro dessa comunidade é uma coisa assim que vocês também não têm ideia. Não tem ideia. Nós vamos ter que despertar em outubro, 14 a 16 de outubro. Eu fico pensando assim, quantos irmãos a gente vai levar dessa vez? A gente sabe que muitos irmãos com mais de 4 meses ficaram nas casas, não foi? Eu acho que eles deveriam ir. Eles deveriam ir. E você acha o quê? Tá vendo? Pois é. A gente começou levando 2 irmãos no meio daquela multidão. Depois 5 irmãos no meio daquela multidão. Depois 10 irmãos no meio daquela multidão. Depois 20 irmãos no meio da multidão. Agora já são mais de 100 irmãos no meio da multidão. Será que nós vamos ser 200, Sérgio? Eu acho também, Sérgio. O senhor vai estar lá, viu? O senhor vai estar lá. O senhor vai estar lá. O senhor vai estar lá. E quem conheceu aqui o João Batista? Foi engraçado que durante o despertar eu senti muito a presença dele. O Almir lembra um pouco o João Batista, né? Mas eu senti muito a presença do João Batista durante o despertar inteiro. Ele é o único irmão que fez despertar, que a gente tem a graça, né, dele estar no céu, assim, caminhando conosco, que a gente sabe, né, que a gente acompanhou, né? Então, você olha, cara, a gente tem mais de 100 irmãos lá, foi intercessão do João Batista, cara. Foi intercessão dele. Eu não tenho dúvida. Ele chegou no céu e disse assim: o que essa experiência, o que esse carisma, como é que eu fico? O que essa experiência, o que esse carisma gera na nossa vida, não pode ficar em 2, 5, 10, 20. Não. Pela intercessão dele vieram mais de 100 desses. Será que não vão vir 200 no próximo, né? Mesmo tendo outras pessoas de fora, eu não sei o que é que Deus quer, o que é que Deus deseja, mas como é que nós vamos preparar esses irmãos nesses lugares? Os irmãos que estão hoje em Salvador, os irmãos que estão em São Carlos, os irmãos que estão em Recife, os irmãos que estão na Queda. Quem são os responsáveis por eles, pessoal? As irmãs que estão no Coração Sagrado, lá na Lagoa do Banana, quem são os responsáveis por eles? Vocês acham que é só nós, né? Não, é o pessoal. Cara, Deus chamou você. Deus chamou o Senhor para ser responsável por eles. Não somos só nós, não. É você. É você. Você é responsável por eles. E aí Deus diz assim: olha, a missão que eu te dou, Juliano, ela é insubstituível. Se você disser não, você podia estar lá na Dom Bosco. Não sei o que é que os irmãos estão fazendo agora na Dom Bosco, mas você podia estar lá. Alguma coisa te trouxe aqui. E a gente não sabe o que é que nos espera. Ontem Dom José também falava assim, que quando a Virgem Maria disse sim ao chamado de Deus e São José, eles não sabiam, não estavam entendendo ainda não. Eles, você pensa que eles estavam entendendo, eles não estavam entendendo ainda não. Então dará a luz a um filho e tal, e não sei o quê. Mas como é que pode se eu não conheço minha mãe? Mas vai ser uma graça de Deus. Então tá bom, então faça a tua vontade. Mas ela não tinha entendido ainda bem, não. Não tinha entendido que era Deus. Talvez você não tenha entendido ainda tudo. E Deus ele vai se revelando aos poucos, pessoal.
São José também não entendeu, tanto que ele quis deixar Maria. Ele pensou em deixar Maria, mas se ele deixasse Maria, ela ia ser morta, ela ia ser apedrejada. Ele tinha uma segunda opção, ele podia se casar com ela e depois ele pediu o divórcio, dizendo que não se agradou com ela e podia pedir o divórcio. Era como se aquele filho fosse dele, ela não ia ser apedrejada, mas nem isso ele sentiu que era aquilo também. Não, não é isso. Ele não entendeu bem que aquele filho era Deus. Ele estava muito confuso, ele estava pensando seriamente em deixar Nossa Senhora. Mas em sonho Deus disse: José, não tenha medo. Não tenha medo. Vá. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, você está cheio de dúvidas. Eu vou me casar, eu vou ter filho, e a minha ex-mulher, e os meus filhos, eu não sei quem que me liga, e a minha mãe que me liga, e não sei o que vai ser da minha vida. Eu quero planejar, eu já estou velho, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, eu já tenho não sei quantos anos, eu estou cheio de preocupação. O que vai acontecer? Ei, calma. A sua vida é minha. Eu estou cuidando da sua vida. Apenas escute a minha voz hoje. Apenas a minha voz hoje, nada mais interessa. Aí depois José entendeu que tinha que ir para Belém. Depois José entendeu que em outro sonho que ele tinha que fugir. O rei Herodes queria matar Jesus. E Deus vai revelando aos poucos a sua vontade. A cada dia Deus vai revelando algo. E Ele vai revelando, Ele vai te mostrando. Agora é isso que eu quero, meu filho. Agora faça isso. Hoje foi, saia da do almoço e vinha para cá. Mas amanhã Ele vai dizer, faça isso. Amanhã Ele vai dizer, Rosilã, faça isso. Kleber, agora eu quero isso. Célio, agora eu quero isso. Adalberto, agora eu quero isso. Agora eu quero isso. E Ele vai dizendo, a cada dia Ele vai dizendo. A cada dia Ele vai conduzindo, Ele vai enviando. Mas a gente precisa estar livres nas mãos dele. Vamos fechar nossos olhos um instantinho, já nos preparando para essa Santa Missa. Deixando que a graça de Deus encontre o nosso coração. Como você é amado, meu irmão, minha irmã. Como você é amada. Não tenha medo. Não tenha medo, alegrai. Alegria. Alegra-te. Porque a tua vida não é tua. Porque a tua vida é minha, diz o Senhor. Nós vamos escutar só o refrão dessa música, selando tudo que Deus está começando a realizar em nós. Tudo que Ele deseja realizar em nós. Oh, amado, abandonado, para fugir, em quem descansarei, senão em teus braços, tão chateados, onde encontro amigo, a perfeita união. Oh, amado, abandonado, hoje eu irei, eu te consolarei. Se deixe ser amado, se deixe ser amado. Consolar.